Bom, esse aqui é mais uma mistura de exercícios lá da lista 4, tá? Eu peguei essa letra F aqui do exercício 2. Então, o exercício 2 pede para criar uma expressão regular para essa linguagem aqui. E eu vou usar isso, na verdade, no exercício 4, que pede para eu converter um AFN em uma expressão regular, tá? Então, eu vou pegar essa linguagem. Pode ser porque eu não sei criar uma expressão regular diretamente para ela, por exemplo. Mas eu sei criar um autômato finito não determinístico para ela, então eu vou fazer isso primeiro. E aí, a partir do autômato finito, a gente cria uma expressão regular com base no algoritmo que a gente viu, tá? Então, eu quero um autômato para reconhecer cadeias que não contêm ABA como subcadeia, né? Então, uma coisa que a gente já viu lá na lista 3 é que eu posso fazer isso criando um autômato finito determinístico que reconhece ABA, depois eu só inverto os estados finais, tá? Então, se eu quero reconhecer cadeias que contêm ABA, então faz sentido eu ter estados para lembrar se eu já li um A, se eu já li um A seguido de um B, se eu já li um A seguido de um B seguido de um A, certo? Então eu tenho ali um estado Q1, a minha ideia é, eu vou estar no estado Q1 se eu ainda não li nada que seja minimamente perto desse padrão que eu quero reconhecer, tá? Então eu quero estar em Q1 se a cadeia que eu li é do tipo B qualquer coisa, qualquer quantidade de Bs, né? Agora, se eu vou para o estado Q2, a minha intenção aqui é usar o Q2 para indicar, acabei de ler um A, talvez seja o começo do ABA, certo? Então eu li qualquer coisa seguido de um A, tá? E essa qualquer coisa aqui não tem ainda o meu padrão, tá? Q3 para indicar que eu continuo talvez, né, lendo o meu padrão, que é agora eu acabei de ler um B, né, depois de seguir um A. E qualquer coisa que eu li ainda não tem o ABA. E um outro estado Q4, que aí sim eu li o meu padrão. Inclusive, se eu li o meu padrão, depois eu posso ler qualquer coisa, tá? Então, tem aqui o estado Q1, que forte candidato para ser o inicial, né? Que eu ainda não li o meu padrão e não estou nem perto de começar a ler ele. E os outros estados aqui. Então, se eu estou no Q1, eu posso ler aqui quantos Bs eu quiser. A indicação é que eu estou lendo vários Bs. Aí eu vou para o Q2 porque eu li um A, né? Então eu tô num estado onde o formato do que eu já li é algo A. Então não vai deixar de ser verdade se eu continuar aqui conforme eu ler outros As, né? E aí, se eu tô aqui e leio um B, então agora eu acabei de dar um passo a mais em direção ao meu padrão, acabei de ler um monte de coisa AB, né? Se eu tô no estado Q3 e leio um B, né? Então eu tô no estado Q3 significa que eu já li um monte de coisa AB. Se eu ler um B aqui, deixou de ser verdade que as duas últimas coisas, eu não posso ficar aqui, né? Por exemplo, isso aqui eu não posso fazer, porque não bate mais com o que eu queria, não é um pedaço do meu padrão. Faz sentido eu voltar aqui pro Q1, tá? Então, aqui, se eu estou no Q3 e leio um B, arruinei completamente a minha sequência, vou voltar pro Q1. O que me mostra que a minha descrição aqui não faz tanto sentido, né? Aqui eu li qualquer coisa que não tem... aliás, posso até colocar aqui, qualquer coisa B, né? E alfa não tem ABA. Só um ressalvo aqui, né? W também pode ser, ômega aqui pode ser igual a epsilon, né? Quando eu começo realmente ali, eu não li nada. Essa é uma outra razão para eu estar no Q1. Quando eu acabei de começar, eu ainda não li nada. E bom, então eu tô no Q3 agora, e se eu ler um A, aí sim eu vou pro Q4, né? E se eu tô no Q4, eu já reconheci o padrão ali, eu posso continuar lendo qualquer coisa, certo? Então, se eu estivesse fazendo um autômato para reconhecer cadeias que contêm ABA, o Q4 seria meu estado final, certo?
Agora eu quero reconhecer cadeias que não contêm. Então eu quero reconhecer um complemento disso que eu acabei de falar. Então todos os outros vão virar finais, certo? Então agora a gente tem um autômato finito. Ele é determinístico. Mas se eu remover esse cara aqui, ele vai virar não determinístico, tá? E tudo bem eu remover esse pedacinho final, porque realmente não me importa o que acontece com qualquer cadeia que chega até ali, né? E agora que eu tenho esse autômato aqui, o primeiro passo a gente precisa transformar isso em um autômato finito não determinístico generalizado, né? Deixa eu fazer ele aqui. Então, o primeiro passo eu vou criar um novo estado inicial, que vai ter uma transição epsilon para o estado inicial anterior. Um único estado final a gente vai ter, e todos os estados finais do anterior vão ter transição epsilon para esse novo estado final, tá? E o resto se mantém. Na definição que está nos slides, que eu dei em sala também, a gente sempre faz transições com vazio no rótulo, onde não tiver, tá? Então, por exemplo, não tem transição do Q3 para o Q2. Aqui no fundo tem uma transição rotulada com vazio. Esse tipo de transição, também do I para o estado final, do I para o Q2 também, essas transições existem, tá? Então aqui é completo, todo mundo tem transição para todo mundo. Só que no fundo elas só vão servir para o nosso algoritmo formalmente lá não falhar. O nosso algoritmo, enquanto a gente executa aqui, nós seres humanos, a gente não precisa desse vazio. No fundo ele só vai atrapalhar a gente, tá? Então eu vou tirar isso daqui e a gente vai fazer com base só nesse grafo, nesse autômato aqui mesmo, tá? Eu tenho um novo autômato que os rótulos são expressões regulares, tá? Então, se no meu autômato anterior, por exemplo, eu tivesse aqui um rótulo A, B, aqui ele viraria uma expressão regular, A ou B, tá? Então, agora eu só tenho, os rótulos são só expressões regulares. E eu vou reduzir esse autômato, eu vou reduzir o número de estados dele, para que ele fique só com 2, o estado inicial e o estado final. E a transição restante vai ter um único rótulo, e esse rótulo vai ser a expressão regular que a gente está procurando, tá? Então, quando a gente reduz aqui os estados, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu quero remover o estado Q3, por exemplo. Eu tenho que tomar cuidado, porque o Q3, por exemplo, ele está no meio do caminho do Q2 para o F, certo? Existe uma forma de, em alguma cadeia que eu receba, ela chega aqui no Q2, ela pode ler um B, e para o Q3 e depois ir para o F, certo? Então, quando a gente remove um estado, a gente tem que reescrever os rótulos restantes para não perder todas as informações que a gente tinha antes, tá? Então, eu vou fazer um esquema aqui para a gente vai remover o Q3 agora. Então, o Q3 ele pode estar afetando quaisquer outros 2 estados, tá? Então, a formação é sempre um estado que pode ir para o estado que eu quero remover aqui, e esse estado que eu vou remover pode ir para um certo outro estado, tá? Então, como nunca chega, aqui não faz sentido o seu estado inicial, porque nunca chega transição no estado inicial, e aqui nunca faz sentido o seu final, tá? E pode ser que já existia alguma transição entre os 2 anteriores. Esses conjuntinhos aqui que eu fiz aqui eu tenho todos os pares onde o primeiro é o inicial, tá? E depois vem todos os outros que eu tenho, todos os outros estados que eu tenho, tá? Eu tenho o Q1, Q2 e o F depois, então montei um esqueminha com esses 3. Agora, aqui eu tenho todas as possibilidades onde o Q1 é o primeiro, tá? E depois vem o próprio Q1, Q2 e o F. Todas as Q1 versus todos os outros estados que eu tenho. E por fim, Q2 versus todos os outros estados que eu tenho. Tudo bem? Então, o que eu montei aqui foram todas as possibilidades de combinação de 2 estados restantes, quando eu estou querendo remover o Q3. Tá?
E aí eu consigo eliminar algumas, porque o Q3 não influencia esses outros dois. O Q3 não influencia o I com o Q2, ele não influencia o F com o I, tá? Não influencia o Q1, ele não influencia o Q1 com o Q2, nem o Q1 com o F, tá? No fundo, isso aqui importa, e esse aqui importa. Porque são situações onde a remoção do Q3 quebra caminhos, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu remover o Q3, eu preciso continuar tendo uma forma de sair do Q2 e chegar no Q1, lendo um B seguido de um B, certo? Então, essa nova transição com esse novo rótulo vai ter que aparecer no próximo, no novo autômato que eu estou montando. Mesma coisa aqui, do Q2 para o F, tem que ter uma forma de chegar ali lendo B seguido de um epsilon, né? Então, eu já tinha a possibilidade de ir do Q2 para o F com epsilon, e agora eu também tenho a possibilidade de fazer isso lendo um B concatenado com epsilon, né? B concatenado com epsilon é só B, tá? Então, eu vou montar o novo autômato aqui. Então, esse aqui é o autômato resultante, tá? Da remoção do Q3 desse aqui, que era o inicial, certo? Então, removendo o Q3 dali, eu ganhei agora uma transição do Q2 para o Q1 que eu não tinha antes, tá? E essa transição está rotulada com BB porque a gente viu aqui que isso era necessário, tá? Mesma coisa do Q2 para o F. Antes eu só tinha epsilon e agora eu tenho epsilon ou B, porque eu removi o Q3, certo? Agora, dado esse aqui, eu vou continuar a remoção, porque eu quero chegar só no I e F, certo? Aí o I é inicial ainda. Então, agora eu vou remover o Q2, vou fazer aquele esqueminha de trios, tá? Então, eu quero remover o Q2, eu vou verificar como isso influencia qualquer outro parzinho. I com Q1, I com F, Q1 com F, Q1 com Q1 também. Vou escrever aqui. Então, aqui eu tenho, né, todas as formas de pares de estados restantes, onde o I tá ali na primeira posição, todas as formas de pares restantes onde o Q1 está na primeira posição, tá? Não faz sentido ter um par onde o F está ali. Aqui, a remoção do Q2 não influencia nada, porque não tem transição indo do I para o Q2. Aqui também não, certo? Agora, nesses outros dois influencia bastante, né? Então, do Q1 para o Q1, a gente já tinha uma transição do Q1 para o Q1, no fundo isso é um laço, né? Eu só estou desenhando aqui de uma forma mais legível, mas eu tenho uma transição aqui do Q1 para o Q1, certo? Então, do Q1 para o Q1 eu já podia ir com B, agora eu tenho que ser capaz de também representar o caminho que eu poderia fazer passando pelo 2, né? Então, eu posso ler um A, seguido de vários As, seguido de 2 Bs, certo? Então, isso é um A, seguido ou não de vários As, né? E seguido de 2 Bs. E agora aqui, do Q1 para o F, a gente podia ir antes com epsilon, e agora a gente também vai poder ir com A, seguido de vários As, seguido de um epsilon ou um B, certo? Vamos fazer o novo autômato agora. Então, esse aqui é o novo autômato restante. Só tem mais uma remoção para ser feita, que é a do Q1 ali, né? Isso dá para ser feito meio de forma direta, né? Porque eu só tenho 3 estados, né? Aquela formaçãozinha que eu fiz lá em cima, com I, F e o Q1 embaixo, ela já está no próprio desenho aqui, restante, né? Então, do I para o F, agora a gente tem, eu vou seguir com epsilon concatenado de um fecho aqui, né? Então, a estrela, BB. E o fecho disso, seguido de tudo isso dali, né? Que é epsilon ou A estrela, epsilon ou B. Certo? Então, essa é a nossa expressão regular. E é isso.